Olá, bom dia, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco. Nós estamos ao vivo a partir de agora pelo canal 23.1 da TCM e também no nosso canal lá no YouTube, youtube.com/UERN-TV. Lá você acompanha toda a nossa programação ao vivo e também os vídeos ficam disponíveis depois para quem quiser conferir também. Bom, nossa quinta-feira está recheada de informação. No nosso quadro Em Dia com a Saúde, nós vamos falar um pouquinho sobre as hepatites virais, já que esse mês de julho é dedicado à campanha de combate às hepatites. E, como tema principal, vamos falar sobre catarata, né? Uma doença aí muito séria que pode levar até a cegueira. Então, sobre esse tema, a nossa repórter Yasmin Queiroz produziu um conteúdozinho para introduzir o tema. Vamos dar uma olhada. A catarata é uma alteração ocular que ocorre pela redução e perda de transparência do cristalino, a lente natural do olho. Em geral, a progressão é lenta e pode afetar um olho por vez. A maioria dos casos acontece como parte do processo de envelhecimento, porém, pode se desenvolver por outros meios, como consequência de traumatismos oculares, exposição à luz do sol ou algumas doenças como rubéola, sífilis ou toxoplasmose na gravidez. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a doença é responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo. Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, no Brasil surgem cerca de 550 mil novos casos ao ano. Através da consulta com o oftalmologista, pode-se identificar a doença. E a única forma de tratamento é cirúrgica. Bom, e quem está aqui comigo para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema da catarata é ela, a médica oftalmologista, doutora Camila Amorim. Doutora, bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Rosalba. Obrigada por me chamar, pela participação. É um prazer estar conversando com vocês aí sobre catarata, que é um importante tema na nossa atualidade. Desde muitos séculos, as pessoas são acometidas de catarata e realmente a forma de tratamento é cirúrgica, né? Doutora, mas para a gente iniciar aqui a nossa conversa, o que é que caracteriza a catarata? Quais são as suas características? Bom, o paciente que chega para mim no consultório com catarata, muitas vezes ele chega se queixando de embaçamento na visão, sensibilidade à luz, aquela questão da perda do contraste das coisas para fazer detalhes, as cores também, elas perdem um pouco a vivacidade, digamos assim. Então, o paciente que antes enxergava muito bem, vai ficando mais velho e começa a ter essa perda da qualidade visual, aí a gente tem um diagnóstico de catarata. E o que é que pode causar catarata? A pessoa já nasce com a predisposição a desenvolver ou são fatores externos que podem contribuir? Na verdade, a catarata, eu vou dividi-la. A mais comum é o que a gente chama de catarata senil, que é aquela catarata que a gente fica mais velho e começa a desenvolver. Eu costumo brincar com os meus pacientes assim, nós nascemos com uma lente bem limpinha dentro do olho. Imagine como um para-brisa. Com o passar dos anos, esse para-brisa ele vai sujando, formando o que a gente chama de catarata, e é aí que precisa intervir. Porém, a gente pode nascer com catarata sim, que é o que a gente chama de catarata congênita. E isso é devido a alguns problemas normalmente na gestação da mãe. Infecções como rubéola, toxoplasmose, abuso de álcool, drogas também na gestação. E pacientes mais jovens que podem ter catarata, vamos supor, abaixo de 60 anos, é quando tem algum trauma no olho, infecções de repetição no olho ou ainda abuso de corticoide, seja por qualquer via, pele, nasal, ocular. A catarata ela pode acontecer em qualquer idade. A gente já viu que é mais comum a partir quando a pessoa fica idosa, mas ela pode acontecer em qualquer idade. Ela pode, devido a alguns fatores, que aí já não configura como a catarata senil. A catarata secundária a outros fatores. A gente já viu aí no VT que a Yasmin produziu, e a senhora também já falou um pouquinho, que a forma de tratamento é a cirúrgica. Todo paciente que é diagnosticado com catarata, ele deve passar por essa cirurgia ou não? Só quando já está no estágio mais avançado, como é? Você falou bem na questão do estágio. Não é todo paciente, diagnostiquei catarata hoje, é uma catarata leve. Eu caracterizo assim, catarata leve, moderada e grave. E como é que a gente caracteriza isso? Além do exame físico que a gente faz, né, no olho do paciente,
A gente faz também a acuidade visual, sabendo qual a porcentagem daquele paciente que ele enxerga. Dependendo daquela porcentagem, o quanto ela interfere nas atividades de vida diária daquele paciente, a gente indica a cirurgia. A partir de qual porcentagem? Eu diria assim, se já está interferindo uns 30%, quando eu digo assim, já cometeu uns 30%, normalmente os pacientes começam a se queixar. Às vezes pacientes que são muito ativos, empresários, motoristas, costureiras, elas já começam a sentir mais cedo. E aí, quando ainda não está tão grave, ainda não é um caso cirúrgico, o que fazer? Tem como, vamos dizer, fazer algo para que essa catarata não desenvolva e chegue ao ponto de precisar de cirurgia? Ou não? Inevitavelmente vai chegar ao ponto de precisar? Inevitavelmente vai chegar a esse ponto, mas alguns fatores que a gente poderia diminuir seria a questão da exposição solar. É um fator que a gente pode intervir. A gente não consegue intervir na idade. Todo mundo vai ficar mais velho. Mas o fator solar é algo que interfere sim, abuso de corticoides, pacientes diabéticos, pacientes que têm glaucoma. Mas no geral, se você viver muito, se você avançar ao longo dos anos com a catarata, você vai precisar fazer a cirurgia. E agora falando sobre esse procedimento da cirurgia. É uma cirurgia simples, rápida, é muito demorada? Como é? Fala um pouquinho. Engraçado que às vezes os pacientes falam, doutora, mas é uma cirurgia simples, né? A gente tem isso na cabeça. Mas imagine que você demora 3 anos para aprender a fazer aquela cirurgia. Então não é algo tão simples não é. Assim. É extremamente delicada a cirurgia de catarata, mas é rápida. E aí depende também do perfil do cirurgião. Tem cirurgião que consegue fazer uma cirurgia de catarata em 8, 10 minutos. Tem outros que demoram 18, 20 minutos. Isso eu estou falando mais do tempo cirúrgico. Não o que abrange o fato do paciente chegar, fazer toda a consulta anestésica, a sedação. Mas é uma cirurgia, na maioria dos casos, grande maioria, que tem um resultado cirúrgico muito bom. Os pacientes saem bem satisfeitos. E quais são os riscos dessa cirurgia? A gente sabe que todo procedimento cirúrgico tem risco. Tá. E aí, quais são os riscos dessa cirurgia da catarata? Bom, o risco da cirurgia de catarata, basicamente, é não ter uma visão tão satisfatoriamente boa, dependendo do quanto aquele paciente está esperando que vai enxergar. Mas isso aí depende de doenças de base também. Se o paciente já tem glaucoma, então provavelmente ele não vai ficar com visão 100% depois que fizer a cirurgia. Se o paciente já tem retinopatia diabética, né, que é o diabetes no fundo do olho, ele também não vai ficar com um resultado tão bom após a cirurgia, vai melhorar. Mas dizer que chega aos 100%? Não chega aos 100%, se você já tem uma doença de base. Mas se você não tem uma doença de base, o risco é muito pequeno de acontecer alguma complicação cirúrgica. Normalmente isso acontece mais em pacientes que já têm alguma doença, por exemplo. Doutora, e sobre o pós-operatório? O paciente já pode ir logo para casa? Quais são as restrições? O que ele pode fazer, não pode fazer? Tá, também outra pergunta muito frequente que eu recebo no consultório. Em relação ao pós-operatório, o repouso que o paciente vai ter que ter depois que faz a cirurgia, eu sempre digo que é ali de 15 dias a 1 mês, dependendo do tipo de catarata que foi, né? E pingar os colírios corretamente é importantíssimo. Nós, cirurgiões, nós fazemos a cirurgia de catarata, mas o paciente tem que fazer a parte dele também. Tem que usar os colírios corretamente, que a gente passa no pós-operatório, e seguir as recomendações. Não pode dormir do lado do olho operado por um tempo, não pode ficar fazendo exercício físico extenuante, tem que usar o óculos de proteção solar, não só porque para proteger sua retina ali do sol, mas também porque o olho fica mais sensível assim que faz a cirurgia. É como se você tivesse com uma cortina e você tirasse essa cortina. Então, a sensibilidade à luz é bem importante nos primeiros dias de pós-operatório, que o paciente consegue se acostumar com o passar do tempo. Muito bem. Nós estamos recebendo hoje em nosso programa a médica oftalmologista, a doutora Camila Amorim, e estamos falando sobre catarata. Nós vamos então saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. Bom, nós temos aqui algumas afirmações e a nossa convidada vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. E a primeira afirmação, doutora, é a seguinte. Após a cirurgia de catarata, o paciente não precisará mais usar óculos. É bem assim ou não é bem assim? Mito. Na verdade, isso depende muito da lente que você escolhe para fazer a cirurgia. Eu sempre digo,
Do mesmo jeito que você vai numa ótica escolher as suas lentes dos seus óculos, com filtros, sem filtros, se corrige para longe, para perto, ou só para longe, ou só para perto, isso também é possível quando a gente vai fazer a cirurgia de catarata. Então, é possível fazer a catarata e não usar mais óculos? Sim, dependendo da lente que você escolher. Mas se você não escolher uma lente que corrija seu grau para longe e para perto, vai ter que usar óculos depois, sim. Muito bem, respondido. Temos aqui outra afirmação. A anestesia da catarata é feita direto no olho. Eu diria assim que é mito e verdade, vou dizer por quê. Existem casos, isso depende muito do cirurgião também. Existem casos que cirurgiões eles só pingam a gota, né, de anestesia tópica e fazem a cirurgia. Tem outros cirurgiões que já preferem fazer a anestesia que a gente chama retrobulbar, que é uma picadinha que dá aqui no olho, e também a gotinha. Então, são duas formas de fazer. São todas no olho, né? Porque era a pergunta que você fez. Mas também ainda é possível fazer sedação se o paciente deseja ficar um pouco mais confortável. Muito bem. E para encerrar o nosso quadro Mito ou Verdade de hoje, temos aqui mais uma afirmação. O olho sangra durante a cirurgia de catarata. Bom, eu diria que é um pouco verdade, mas é um sangramento mínimo. Eu diria que na hora que a gente vai fazer a incisão, às vezes pode sangrar um pouquinho pelos vasos bem delicados quando a gente entra no olho. Mas sangra menos que um cotonete. Nossa. Então é muito pouco. Só para dizer que sangrou, né? Mas muito pouco, realmente. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com mais informação. Não sai daí. Temos um recado para você que assiste televisão por uma antena parabólica convencional como essa. O sinal 5G que está chegando ao Brasil pode prejudicar a qualidade da transmissão de TV que você recebe via satélite. E para continuar assistindo a programação do Futura com qualidade de imagem e som, você precisa fazer a migração para outro modelo de antena. Acesse o site sigaantenado.com.br e informe-se sobre a agenda de migração da sua cidade e comece a receber o sinal 100% digital com as novas antenas parabólicas. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui, na UERN TV. Na 7ª temporada do Expresso Futuro, a gente vai falar de tecnologia na Amazônia e também de tecnologias amazônicas. A gente vai mostrar como é que a região está mudando por causa da conectividade. Vejo vocês no canal Futuro. Expresso Futuro, toda segunda, 21h, no Futura. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, hoje falando sobre catarata. Mas antes da gente retomar a nossa conversa sobre esse tema, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as hepatites virais, já que nesse mês de julho acontece a campanha de combate às hepatites virais. E quem conversou com a gente sobre esse assunto foi o médico hepatologista Dr. Adalberto Amorim, no nosso quadro Em Dia com a Saúde. Elas são inflamações ao fígado. Qualquer agente que venha causar inflamação no fígado, a gente vai considerar como hepatite. Por exemplo, os vírus. Inclusive, nesse mês de julho, nós estamos no mês de conscientização quanto às hepatites virais. Mas, por exemplo, drogas, medicações e outras diversas substâncias podem causar também um quadro de hepatite. Em relação às hepatites A e E, que são hepatites de transmissão fecal-oral,
A prevenção consiste muito numa higiene das mãos, higiene dos alimentos que a gente está ingerindo, procurar comer alimentos em locais onde a gente tem uma segurança de que aqueles vegetais ou frutas passaram por uma higienização adequada. E aí, em relação às hepatites B, C e D, mas sobretudo as hepatites B e C, as precauções são em relação à transmissão sexual, a transmissão por agulhas contaminadas ou outros objetos perfuro-cortantes contaminados. Em relação à hepatite C, ela hoje, ela evoluiu muito o seu tratamento na última década. E esse seu tratamento, inclusive totalmente coberto pelo SUS, é um tratamento que dura em torno de 3 meses. É um tratamento feito com remédio, um comprimido que se toma, e é um tratamento relativamente simples. Em relação à hepatite B, também existe tratamento, mas nem todos os casos vão ser necessários tratar. Vai depender muito da situação clínica do paciente e depender muito do que a gente chama de viremia, da quantidade de vírus circulante daquele indivíduo que tem o vírus da hepatite B, bem como também da situação clínica dele em relação a alguns exames laboratoriais que a gente faz esse acompanhamento. Em relação às hepatites A e E, mas sobretudo a hepatite A, que é mais comum na nossa região e no Brasil todo, por ser de transmissão fecal-oral, é um tratamento que a gente chama de tratamento sintomático. Não há uma medicação específica. Há os cuidados de repouso e boa hidratação e, quando necessário, usamos remédios para dor, para febre ou para vômitos. Normalmente já são suficientes para tratar a hepatite A. Esse foi o nosso quadro Em Dia com a Saúde. Obrigada, gostaria de agradecer, a doutora Adalberto, pelas informações, pela participação aqui no nosso programa. E agora vamos retomar a nossa conversa hoje, falando sobre catarata. Chegou a hora de sabermos quais são as dúvidas do nosso público sobre esse tema. É o quadro Quero Saber. A nossa convidada, a médica oftalmologista, doutora Camila Amorim, vai tirar aqui as nossas dúvidas, começando aqui pela perguntinha do Fábio Bentes. O Fábio Bentes pergunta se quem tem histórico de catarata e glaucoma na família deve se preocupar. Sim, histórico principalmente de glaucoma na família. Se você tem alguém na família que tem glaucoma, isso por si só já é um fator de risco para você ter no futuro. E em relação à catarata, como eu disse, a maioria das cataratas elas estão mais relacionadas à idade, que é a catarata senil. Mas se você tem casos na família de catarata precoce e cataratas mais específicas, isso pode sim ser um fator envolvido, um fator de risco, ter histórico familiar. Muito bem, respondido. Temos aqui a participação do Franciélio Gomes. O Franciélio pergunta quais os sintomas iniciais e diz ainda que está com uma mancha pequena no olho. E aí, essa mancha pode ser algum indicativo? Tá. Então, os sintomas iniciais são principalmente redução de visão, redução na percepção das cores, a vibração, aquelas cores vibrantes, os pacientes eles não enxergam tão vibrantes assim. Redução de contraste nas coisas entre branco e preto. E, de uma forma geral, costumo dizer que o paciente ele sente como se a visão tivesse com névoa, uma visão enevoada. Mancha no olho, se você está vendo um pontinho preto no olho, pode ser o que a gente chama de moscas volantes. Normalmente a gente olha para um lado, ela acompanha, olha para o outro, ela acompanha, e não necessariamente isso tem a ver com a catarata, se você tem essa percepção de mancha. Agora, se alguém está dizendo para você que está vendo uma coisa branca no meio do seu olho, essa coisa branca pode ser sim a catarata. É bom investigar. Sim. Muito bem. Temos aqui a pergunta da Marília Cavalcante. Ela quer saber se qualquer pessoa pode se submeter à cirurgia de catarata. Existe alguma restrição? Normalmente, sim. As únicas restrições, assim, o paciente não pode fazer cirurgia de catarata, só se ele tem alguma doença de base muito grave, por exemplo, um paciente recém-infartado, que tem uma comorbidade muito importante e que possui um risco cirúrgico muito alto para fazer essa cirurgia, aí sim esse paciente não pode fazer a cirurgia.
mas por doenças de base. Normalmente é quase zero, eu digo isso porque meu marido é cardiologista, ele faz em cirúrgico, quase nunca ele contraindica uma cirurgia de catarata. Muito bem. Temos aqui também a participação da Kalina Machado. A Kalina pergunta o que é lente fásica e qual a sua indicação? Tá. A lente fásica, vocês entenderem o que é afasia e o que é facia, que a gente chama. O paciente que é afásico significa que ele não tem o cristalino. O paciente que é fásico, ele tem o cristalino, que é a lente natural do nosso olho, que a gente nasce com ela. Então, a lente fásica é justamente aquela lente que é colocada dentro do olho, mas sem retirar o cristalino, ou seja, sem realizar a cirurgia de catarata. E essa lente, ela pode ser utilizada em pacientes que têm um grau muito alto, pacientes que têm miopia ali de 10, de 11, são jovens, que não têm indicação de fazer a cirurgia de catarata, mas que quer corrigir seu grau. Porque às vezes, quando o grau é muito elevado, Rosalba, às vezes não se consegue fazer uma cirurgia refrativa, que é a cirurgia no laser, que a gente chama, porque não corrige por completo. Então, uma alternativa é fazer o uso das lentes fásicas, colocar aquela lente ali no olho enquanto você não faz uma cirurgia de catarata. Doutora, a Meire Mendes pergunta se a cirurgia resolve 100%. Tá. Essa é uma pergunta que aí eu volto para aquilo que a gente comentou. Se você não tem nenhuma doença de base no seu olho, seja glaucoma, retinopatia diabética, alguma degeneração na córnea, sim, ela resolve sim seu problema de visão. Mas se você tem alguma doença, aí só a catarata ela não consegue resolver os 100%. Nós temos aqui a participação da Vitória Alves. Ela pergunta o seguinte: o que chamamos de remela tem alguma relação com a catarata? Não, são coisas diferentes. A catarata, ela está dentro do nosso olho. E a remela, ela se forma na superfície do nosso olho. Normalmente por alguma infecção que tem nas pálpebras, alguma conjuntivite. Mas, no geral, são coisas bem diferentes. Uma que está na superfície e a outra que está dentro do nosso olho. Muito bem, nenhuma relação, então. Temos aqui a pergunta também da Francisca Zilmar. Ela quer saber se uma pessoa que tem diabetes é mais propensa a ter catarata. Sim. Diabetes é um fator de risco, sim, para ter catarata. E não só catarata por si só, mas uma catarata precoce, ou seja, antes dos seus 60 anos. Então, sim, se você tem diabetes, é mal controlado, você tem mais chances de ter uma catarata mais precocemente do que aquela pessoa que controla o diabetes, por exemplo, ou que não tem a doença. Mas em relação à cirurgia, também não tem nenhuma contraindicação por a pessoa ser diabética. A contraindicação é se você está com a doença descontrolada. Então, se você está com a glicemia de jejum ali de 180 para cima, a gente contraindica. Por quê, doutora? Na verdade, porque a diabetes ela influencia em fatores cicatriciais. Então, não é interessante você fazer uma cirurgia se os seus fatores cicatriciais estão alterados. Você tem que controlar o seu diabetes para poder fazer a cirurgia de catarata. Muito bem, deixa eu registrar aqui a participação do Rodrigo Correia. Ele fez uma perguntinha que já foi respondida, mas eu vou registrar. Ele perguntava se existem medidas preventivas que podem ajudar a adiar o desenvolvimento da catarata, né? Ela já falou um pouquinho no primeiro bloco. Temos aqui a participação da Francidalva Medeiros. Ela quer saber se a catarata pode voltar após a cirurgia. E se sim, com que frequência isso acontece? Pergunta muito comum, hein? Pergunta muito comum. Mas não, a catarata, depois que a gente tira a lente, que a gente nasceu com ela, e coloca outra lente dentro, ela não se forma mais. O que é que pode acontecer? A lente sujar, muito comum, eu falo para meus pacientes. A catarata, ela fica envolta por uma bolsinha. Quando a gente tira ela, essa bolsinha ela permanece, que é onde a gente implanta a lente dentro do olho. Então, o fundo dessa bolsinha pode sujar por processos de cicatrização mesmo. E o paciente refere assim: doutora, minha catarata voltou porque eu não estou enxergando mais nada. Mas na verdade é porque a bolsinha sujou. E a gente tem como fazer essa limpeza que só faz uma vez. Então, limpou uma vez, pronto, não vai mais sujar. Pronto, ótimo, uma boa notícia. Temos aqui também a participação, deixa eu registrar, na verdade já foi respondida essa pergunta, vou só registrar. A Luana Moreira perguntava se é possível ter catarata sendo jovem. Nós já sabemos que sim, né, infelizmente.
A Maria de Lourdes Freitas pergunta se existem opções de tratamento não cirúrgico para a catarata em estágios iniciais. A doutora já falou um pouquinho também, mas se quiser acrescentar alguma coisa? Posso acrescentar. Não seria bem um tratamento, talvez um paliativo, por assim dizer. Porque o tratamento mesmo definitivo é cirúrgico, mas se você está com catarata inicial e ainda se consegue passar lentes corretivas, no caso o óculos, né? E reduzir um pouco essa sintomatologia, é possível passar, mas chega um estágio em que o óculos não vai adiantar. Eu diria assim, vai tapar o sol com a peneira, sabe? Mas é mais paliativo mesmo. Perfeito. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas temos aqui ainda a participação do Antônio Damasceno. Ele pergunta o seguinte: o que acontece se eu decidir adiar a cirurgia de catarata por um período de tempo? Tá. O que acontece? Na verdade, a catarata ela vai aumentar. Ela aumentando, reduz visão. Se reduzir visão, isso eu vou falar assim para o maior nicho de pessoas que tem a catarata, que na verdade são os idosos. Então você imagina, um idoso que já tem bastante debilidade em relação a andar, em relação a se alimentar, a se trocar. Então às vezes esse idoso ele começa a ter uma catarata mais avançada, reduz mais visão daquele idoso, começa a ficar mais deprimido, porque não tem muito mais contato com o ambiente, enxergar as coisas, o risco de queda aumenta também. Então são várias funções em que a catarata avança e a visão começa a ser reduzida. Agora chega um ponto em que a catarata avança muito, até que o paciente não consegue enxergar nem se está claro ou está escuro. Isso é um estágio extremamente avançado. Então, nesses casos, quando vai fazer a cirurgia de catarata, existe mais risco também de fazer a cirurgia e ter complicações, porque já existe toda uma catarata enorme, avançada, que está com estruturas mais degeneradas ao redor. Então, a chance de complicar é maior. Eu nunca oriento que deixe estender muito a catarata para fazer. Muito bem, já é isso. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer, doutora Camila, pela presença e pelos esclarecimentos, e fique à vontade para as suas despedidas. Muito obrigada. Agradeço o convite, Rosalba, muito importante. Inclusive, é um tema bem comum na prática clínica e que o Saúde em Foco acertou bem em ter me chamado para falar sobre o tema. É algo que eu gosto muito de fazer, sou cirurgiã de catarata e é isso. Se você tem catarata, procure o seu médico, converse com os seus médicos, porque existem técnicas cirúrgicas, existem lentes que podem ser colocadas no olho, inclusive você não usar mais óculos. Catarata é sim uma doença, mas tem tratamento. Não negligencie. Muito bem, recado dado. Nós vamos ficando por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou. Estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá!